dia, queridos amigos, tudo bem? Chegamos finalmente à última trombeta. Viram como não foi difícil? O primeiro ai envolve milhões de ímpios a serem mortos na guerra de Israel contra seus vizinhos situados aquém do Eufrates. O segundo ai considera a destruição que ocorrerá na guerra física do Armagedon, típica do Armagedon espiritual, envolvendo dezenas de milhões de mortos. O terceiro ai, finalmente, tratará do Armagedon espiritual, quando trará o extermínio de bilhões de ímpios na segunda vinda de Cristo. A ação da sétima trombeta começa em Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A sétima praga, Apocalipse 16, 18, que ocorrerá ao mesmo tempo que a sétima trombeta, menciona essas grandes vozes, porém não indica o que dizem. A sétima trombeta nos diz tratar-se de uma ação legislativa no céu, declarando que o tempo é chegado para Cristo reinar. Cristo, o ungido de Deus, recebe o reino um pouco antes de seu retorno a esta terra. Enquanto isso, uma nova ordem mundial busca subverter os planos de Deus, conforme o Salmo 2, versos 2 e 3. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Tal conspiração, porém, será esmagada conforme Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Sim, Cristo vencerá, e o seu reino será eterno, como vimos em Daniel 7,14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto à origem das vozes que se ouvem no céu, Apocalipse 11,16 nos informa: E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo. Considera-se geralmente serem os 24 anciãos aqueles que foram arrebatados ao céu através da ressurreição ou transladação, como Enoque em Gênesis 5:24, Elias em 2 Reis 2:11, Moisés em Judas 9 e outros não identificados, citados em Efésios 4:8, como segue: Quando Cristo subiu ao céu, levou cativos consigo. Esses anciãos, já com milhares de anos, agora no céu, são representantes da raça humana. São homens que guiaram e amaram Israel. Eles testemunharam a luta da grande controvérsia entre o bem e o mal. Sentados em tronos implica em um trabalho oficial, como previsto em Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Eles, evidentemente, tomam parte no juízo que começou em 1844, segundo Daniel 8,14 e Daniel 9, 24 e 27, onde o direito legal ao trono é dado a Cristo, e nesse juízo constitui os membros do seu reino. A declaração dos anciãos, no verso 17, anuncia detalhes importantes relacionados com a segunda vinda de Jesus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Deus sempre foi todo-poderoso, e o reinado do pecado nesta terra tem existido apenas pela sua tolerância, para que a verdadeira natureza do mal seja revelada aos seres criados. Quando esse propósito estiver cumprido, então ele assume o seu grande poder e uma vez mais reinará supremo, conforme 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim,
quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O próximo versículo descreve a cena da segunda vinda de Jesus. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar seu galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, e assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, versículo 18. O Salmo 2, 1, 4 e 5 profetiza sobre esta condição das nações antes da segunda vinda de Jesus, buscando unir-se em rebelião contra a obra e o povo de Cristo, e dá as consequências. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, ri-se aquele que habita os céus. O Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Após o fechamento da porta da graça, a ira de Deus será consumada nas 7 últimas pragas, conforme Apocalipse 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos, tendo as 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. A própria segunda vinda de Cristo é também considerada como sendo a manifestação da sua ira, em Apocalipse 11, 18, cujo significado é esclarecido no 6º selo. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os ricos, os grandes, os reis da terra, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 14 a 17. Assim, a 7ª trombeta, ligada ao 6º selo, dá a cena e o movimento preciso para a segunda vinda de Jesus, que vem do Oriente, como é expresso na 6ª praga em Apocalipse 16, 12. Mal podemos imaginar o esplendor dessa manifestação gloriosa de Jesus, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Mateus 25, verso 31. Com poder e muita glória, quando ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Mateus 24, 30 a 31. Assim, o esplendor extraordinário de sua segunda vinda também será considerado pelos ímpios como a ira de Deus, pois eles mesmos desprezaram o preparo necessário para este encontro. Ao eleger o mal, Deus os entregará à destruição e eles perecerão ofuscados pelo esplendor de sua presença, no 3º ai. Quanto ao tempo para julgar os mortos, o juízo que está para começar é o dos ímpios, durante o milênio, conforme Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante o milênio, portanto, os salvos já no céu julgarão os ímpios. Esse julgamento implica, inclusive, no estabelecimento de sentenças. Quanto tempo os ímpios permanecerão no fogo após o milênio? Essa atribuição é encontrada em 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Se os eventos de Apocalipse 11, 18 estão em ordem, os justos receberão o galardão depois de estabelecidas as sentenças para os ímpios. Neste caso, o galardão seria a herança na nova terra, atribuída a 3 tipos de justos: os profetas, servos especiais de Deus que falaram por ele, muitas vezes à custa da própria vida,
Os santos, caracterizados pela pureza de suas vidas, e os que temeram o nome do Senhor, ao ele lhes ter sido revelado, mesmo sem conhecerem completamente a Cristo e o seu caminho, mas que viveram na plenitude da luz que receberam. A herança dos justos será igual tanto para os pequenos quanto para os grandes, porque a posição no mundo é insignificante no juízo final. Finalmente, quanto à expressão "e para destruir os que destroem a terra", como mantenedor do universo, Jesus precisa eliminar o Apolion de Apocalipse 9:11. O seu retorno é para destruir o trabalho de destruição do destruidor e de todos os que se identificam com ele. Todo o mal foi praticado como resultado da desobediência, e Isaías 24, 5 e 6 responsabiliza os culpados. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, o Senhor, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. O pecado é destrutivo. Satanás se rebelou contra as leis de Deus, que estão destinadas a preservar a criação. A rebelião de Satanás, demonstrada sobre este planeta, tem provado que lutar contra as leis de Deus resulta unicamente em destruição. É o pecado que finalmente destrói tudo que vive e que foi criado por Deus, porque o salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos 6:23. E o tema da sétima trombeta termina dizendo: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A arca do santuário típico era o depósito dos 10 mandamentos, a imutável lei moral de Deus para todos os homens em todas as eras. A visão da arca no céu coloca em relevo a grande importância da lei para todos que procuram servir a Deus nas últimas horas da terra. Bem, meus amigos, por aqui vamos concluindo a primeira série de 7 do Apocalipse, as 7 trombetas. Muita coisa boa ainda vem por aí. Por isso, curta, se inscreva e compartilhe. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. As ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus